pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais um episódio do Conde OIC. Seja muito bem-vindo, você que está nos assistindo. Nós estamos aqui também com a presença da Elisa, seja bem-vinda. Leandro, Marília, muito bom ter vocês aqui nessa roda de conversa. E hoje o tema da nossa lição, a lição 8, é A Sombra da Cruz. Nós vamos estar conversando um pouco sobre o que está registrado lá no capítulo 12 do livro de João. Eu tenho certeza que vocês vão amar essa lição, tanto quanto eu amei quando estava lendo, gente. É um tema muito profundo e muito necessário. E para a gente começar, então, vamos para a primeira pergunta. Como a submissão e a abnegação de Maria nos ensinam sobre nossa vida devocional? Para quem não sabe, vamos contextualizar. João, ele conta aqui sobre o momento em que Maria Madalena, ela unge ali os pés de Jesus, né, o corpo de Jesus. E como que toda essa submissão, o fato de tudo que ela gastou para aquele perfume, a ação dela, nos ensinam sobre a nossa vida devocional, a nossa vida pessoal com Deus. E aí? Olha, Gabi, dentro dessa questão, achei muito legal até como a lição coloca, né? Ela fala que foi um presente extravagante, mas a forma do que isso simbolizou, não pela extravagância, mas do desejo dela de dar o melhor que ela tinha para Deus. Eu acho que isso é o principal, assim. Então, até lembra um pouquinho da história, né, de mordomia, né? Que a gente vê dar um pouquinho primeiro para Deus e o melhor para ele também, né? E dentro da atitude que ela teve de submissão e abnegação, a gente encontra que para a nossa vida devocional deve ser sim dessa mesma maneira, mas também você vê que foi em forma de arrependimento que tudo foi feito, né? Então, um constante arrependimento, uma constante entrega, devoção, amor e cuidado pelas coisas celestiais. Então, eu acho que isso é o principal. E quando a gente vê como ela fez, como ela agiu, é tão lindo pensar que ela deu tudo, né, o melhor que ela tinha, da melhor forma para fazer para Deus. Então, acho que é um grande exemplo, assim, de vida, de entrega e de devoção mesmo. É muito interessante porque eu não lembro agora exatamente quanto tempo de trabalho que representava o perfume. A lição comenta, né, que era mais ou menos 1 ano de trabalho. Era isso mesmo, né. Então, a gente dá muito valor para 1 ano de trabalho, né, hoje em dia. Imagina naquela época, que era tudo mais difícil, tudo mais complicado, não tinham as facilidades que nós temos hoje, né. Enfim, então o pessoal dava muito valor ao trabalho, ao dinheiro naquela época. Então, o fato dela usar aquele perfume tão caro, de tanto valor, assim, que ela lutou para conquistar, vamos dizer assim, né, algo que exigiu 1 ano de esforço, de trabalho, de mão de obra ali, representa também, a importância daquilo para ela. Então, na nossa vida devocional também a gente tem que entregar o melhor para Deus. O que a maior parte do nosso tempo deve ser pensando nele, enfim, não só no momento de devoção matinal ou então noturna, ali na hora de dormir, mas a nossa vida deve ser em constante devoção, porque a todo tempo, né, o tempo é a coisa mais preciosa que nós temos hoje também, né. Quando a gente olha, para um trabalho, por exemplo, a gente está vendendo as horas do nosso dia. Então, 1 ano da nossa vida vendido para um perfume, a lição comenta mesmo que parece algo extravagante, mas mostra ali a importância. Então a gente entender como é importante ter, e valorizar uma vida de devoção para com Deus, né. E além desse aspecto de que ela gastou o equivalente a 1 ano, né? Uma coisa que certamente tinha algum valor especial para ela, ainda mais pelo objetivo que ela pretendia usar aquele frasco. Isso me mostra uma coisa interessante. No momento que ela quebra aquele frasco, o cheiro se exala pela casa. Digamos que, por mais que tudo isso tenha sido fruto de um trabalho que havia durado muito tempo, Maria expressou tanto amor que não quis guardar tudo aquilo para ela, mas queria dedicar o melhor para Deus e, por consequência, isso acabou contagiando também aqueles que estavam ao seu redor. Da mesma maneira, todo aquele que tem uma relação profunda com Cristo, ainda mais no secreto, não tem como você reter o amor de Cristo para si.
querendo ou não, você, mesmo que não perceba, vai acabar fazendo com que esse cheiro exale para todos aqueles que estão ao redor. Além do mais, a própria lição faz um paralelo com o próprio Cristo, não é? Que é a representação desse frasco, que uma vez quebrado, solta o seu perfume. Jesus, assim que morresse, acabaria espalhando a salvação para todos. E se esse frasco representa Jesus, isso foi resultado de um trabalho realizado na vida de Maria, também Cristo trabalha em nossas vidas e, no fim das contas, é Ele quem se revela através de nós. E tudo começa pela devoção pessoal, nossos momentos particulares com Deus, que, querendo ou não, vão também se espalhar a outras pessoas. E eu acho interessante dessa parte da história que, assim, nós somos muito pecadores, né, porque, assim, às vezes eu olhando para essa história penso: "Nossa, ela usou tudo, né, ela poderia ter guardado um pouquinho". E aí a gente tem aquele pensamento até parecido com o de Judas, que fica com dó do dinheiro gasto ali. Ele fica, pensando, mas aí a gente sabe das intenções dele, né, que na verdade ele não queria, aquilo ali, com dó, porque poderia ser usado para o bem de outras pessoas pobres. Não, né, a gente sabe das intenções dele, mas a gente também tem muito essa parte do pecado em nós, do egoísmo, de não querer dar tudo, né, querer ficar um pouco e reter pra gente. Então eu fiquei pensando muito sobre isso também, que o fato dela ter feito isso, mostra para nós que nós devemos ter uma entrega total também, e não ser egoístas nem 1%, mas entregar tudo, tudo da nossa vida para Deus, sabe. É estranho para pessoas que não têm a mesma fé que a gente, não conhecem Jesus como a gente conhece essas histórias, ver um negócio desse acha um absurdo, mas e muitas vezes as pessoas, às vezes, olham para nossa vida também, tempo que a gente gasta fazendo a obra, enfim, gravando esse podcast, por exemplo, estudando a Bíblia, indo para a igreja, tempos que as pessoas passam nos clubes de aventureiros, desbravadores, sendo voluntários em coisas da igreja, e algumas pessoas não entendem como isso, né, como eu falei, o tempo é muito precioso, as pessoas não entendem como que a gente, às vezes, tem essa vontade, mas essa vontade, ela só vem quando a gente realmente tem uma vida de devoção para Deus, né. E aí a gente não vai ter dó de gastar o nosso tempo com ele também. Então quanto mais a gente exercer isso, mais procurar ter essa vida de devoção, mais a gente vai, se enxergar nela e no caso não ter, nenhum tipo de egoísmo, assim como ela não teve, e ela entregou tudo, tudo que ela tinha, porque ela sabia que era aquele momento que ela precisava fazer isso. Exatamente, né? Nós aprendemos muito com a submissão de Maria Madalena e é algo muito interessante, né, o que vocês comentaram, que realmente era muito, mas para ela era pouco, né? Porque ela entendia o valor de Jesus e o valor do sacrifício de Cristo. E realmente, quando nós temos em vista o que Jesus fez por nós, o que ele teve de deixar por nós, renunciar por amor a nós. Tudo que a gente faça, né, todo o tempo que a gente dedique para servir é ainda muito pouco, né? Então eu creio que assim como Maria esteve ali aos pés de Jesus, né, e realmente se humilhou diante dele, nós devemos também estar sempre humilde diante de Deus e estar aos pés de Jesus. Maria Madalena já tinha esse hábito, né, de estar ali com Jesus, aos pés dele. E o nosso momento ali do devocional, momento de oração, momento que você está estudando a Bíblia, é esse momento de estar aos pés de Cristo, de ouvir as palavras de Cristo, que ainda tem falado aos nossos corações, né? Tão real como foi naquele tempo, é hoje também nos nossos dias. E pensando nisso, vamos então para a segunda pergunta. Por que os judeus rejeitaram a Jesus? A gente está estudando bastante sobre isso nas lições, mas eu gostaria que a gente falasse um pouco mais sobre isso e como hoje podemos ser guardados da incredulidade. Olha, Gabi, eu acho que juntando a questão que a gente acabou de conversar de Maria Madalena, o que fez ela reconhecer o próprio Salvador assim como a gente deve fazer, né? Estar em constante contato com ele. Então, esse é o primeiro motivo, a primeira questão, como a gente pode ser guardado, estar em constante contato, pedir para que o seu Santo Espírito possa estar dando sabedoria e discernimento para a gente, ainda mais nos momentos que a gente vive, assim, dos últimos enganos, dos últimos dias. Então, assim, é extremamente importante a gente estar conectado e sempre pedir
para Deus, para que ele toque o nosso coração, para que a gente possa ser batizado novamente, né, no sentido da nossa alma, nosso coração se converter todos os dias ao seu Santo Espírito, né? Então, esse é o primeiro ponto. E eu já foi meio que um spoiler, né? Mas entendendo a questão dos judeus, acho que o ponto principal é não estarem submetidos à vontade de Deus. Eles quererem que Deus fizesse a vontade deles e não eles fazerem a vontade de Deus. Por quê? Eles queriam um Deus que trouxesse uma liberdade terrestre, e Deus não veio para trazer uma liberdade terrestre. Ele veio para trazer uma liberdade que transcende a liberdade terrestre. Ele trouxe a liberdade universal para todos aqueles que se entregassem. Mas eles não estavam dispostos a aceitar essa liberdade, nem a entender essa liberdade. Então, quando eles veem também a possibilidade de Jesus tá tirando o espaço deles, de poder que eles têm terrestre, esse foi um grande ponto, né? Então, de ter todas as glórias e tudo mais, mas eles não tinham a compreensão, assim, eles até, a irmã White comenta que eles tinham, mas acabou que essa compreensão foi sendo diminuída conforme o tempo foi passando, porque eles foram rejeitando a voz do Espírito, né? Que eles sabiam que era o Messias, mas eles não queriam que a vontade de Deus realmente fosse realizada, né? Então, eu acho que ter esse discernimento de que eles esperavam uma coisa de Deus, mas Deus veio para trazer outra, e eles acharam que Deus poderia pegar o lugar deles, foi o ponto principal. Eles rejeitaram porque eles internamente estavam preocupados com o tempo presente que a gente vive, mas não em relação ao que Deus realmente queria trazer. E é uma pena, porque o que eles tinham, a gente também, eu acho que fica muito um apelo para o nosso coração essa questão, porque a gente tem tantos materiais, tem tanto estudo, a gente tem o espírito de profecia, e a gente pode cair, às vezes, nesse mesmo engano, né? A gente achar que Deus vai fazer a nossa vontade aqui hoje, e por isso a necessidade da gente fazer como Maria Madalena fez, de se submeter a Deus e deixar com que Ele faça em nós a transformação e que Ele abra a nossa mente e o nosso coração para a verdade, e para que a gente também tenha força para que lá na frente, se precisar morrer pela verdade, a gente morra pela verdade. A respeito ainda disso, a gente até comentou em alguns episódios passados de que as pessoas sempre tendem a rejeitar aquilo que não compreendem, aquilo que não conhecem. Querendo ou não, a questão do relacionamento pessoal com Deus vai estar sempre envolvida. Mas quando o próprio Jesus é questionado por que, então, que eles não creem e tudo mais, o próprio Jesus responde em João 12, verso 39 e 40. Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Os judeus, eles acabaram endurecendo o seu coração e acabaram fechando a sua própria mente para o entendimento da verdade. Veja, então a gente vê que os judeus, mesmo tendo seus líderes, tendo pessoas que estudavam as escrituras, eles tinham uma compreensão errada, porque como uma criança, porque eles não estavam com o coração disposto a aprender mais, com uma verdadeira humildade, como é esperado de uma criança que ainda está aprendendo sobre a vida. Eles já tinham muitos preconceitos formados a respeito de suas próprias opiniões, suas próprias vivências e tudo mais. E não é muito diferente de nós hoje. Querendo ou não, não basta você conhecer sobre Jesus. Porque uma coisa é você conhecer sobre, até mesmo estar na presença dele, mas a gente vê pela história de Cristo que apenas trabalhar para Deus não é o suficiente. Os fariseus trabalhavam para Deus. Judas trabalhou para Cristo e viveu 3 anos e meio com ele em sua presença. Se perdeu, porque faltou uma coisa muito importante que a Elisa comentou, que foi submissão. De nada adianta você conhecer a Cristo, mas não estar disposto a submeter-se à sua vontade. Mas através de uma conexão, um relacionamento com ele, tudo isso é possível. E temos que tomar cuidado e aprender bem com as histórias do passado, porque em toda a história, eles liam sobre um Jesus, mas esperavam outro. Vejam, quem os judeus esperavam que viesse para ser o grande libertador? Eles esperavam que o Messias viesse como um poderoso rei, mas quem receberam? Um servo sofredor. Tiveram suas expectativas frustradas, mas não porque Deus se enganou, mas porque eles não estavam dispostos a enxergar. E como é que isso funciona para a gente hoje? Quem as escrituras anunciam que virá? Um poderoso rei, mas quem que nós esperamos receber? Um servo sofredor. Veja como os papéis acabaram se invertendo, mas querendo ou não, o erro continua sendo o mesmo para muitas pessoas. Então a solução para nós é a mesma solução daquela época, ter comunhão constante e relacionamento com Cristo, entendendo a vontade dele para a nossa vida e não a nossa.
Nossa, já podemos acabar depois dessas respostas super completas, assim, porque basicamente vocês juntaram o que eu ia responder aqui para a Gabi, É muita sintonia do time, amiga. exato. Gente, não foi combinado, tá? A gente tá respondendo aqui agora. Mas enfim, eu também acho que o porquê eles rejeitaram a Jesus me lembrou exatamente do verso 43 do capítulo 12, que fala exatamente, parece que é uma resposta para essa pergunta: "Por que rejeitaram a Jesus?". E aí diz assim no verso 43: "Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus". Então é como a Elisa comentou, que eles estavam com as expectativas criadas para coisas terrenas, mas Jesus veio com um olhar celestial. Ele não veio para construir reinos e maravilhas aqui na terra. E eles não queriam aceitar isso, eles não queriam aceitar. Podiam até em alguns momentos, crer, assim, desconfiar que realmente era o filho do homem, assim. A gente lendo a história mesmo, às vezes nem está escrito isso, mas a gente entrando dentro da história, a gente pensa: "Nossa, nesse momento eu acho que eles desconfiaram, eu acho que eles começaram a pensar realmente que era ele", mas aí eles endureciam o coração novamente, por uma escolha deles, por conta de Jesus não estar suprindo as necessidades deles terrenas, né. E aí entra, como o Leandro falou, né, que a gente pode acabar caindo nesse engano também, só que do contrário, porque a gente tem uma visão desse Jesus que viveu nessa época, mas a gente sabe que ele virá como um rei, com toda a sua glória, enfim. Então, para que a gente possa se guardar dessa incredulidade, é como diz na primeira pergunta, né, a nossa vida devocional, se entregando a Ele todos os dias, entrando em contato com Ele, pedindo para reconhecer quando for Ele falando conosco, enfim, para que a gente possa conhecer mais da voz dele. E, dessa forma, o Espírito Santo agindo em nossa vida, ele vai estar nos guiando para que a gente não caia, nas armadilhas do inimigo, enfim, caia na incredulidade, realmente. Então acho que as 2 respostas de vocês se completaram, enfim. Muito boas respostas de vocês, acho que, como eu falei, se encaixaram perfeitamente. E agora vamos dar agora ai não, não gente, ai, vou começar de novo. Fica em paz. Muito boas respostas de vocês para essa pergunta, realmente. E agora eu vou pedir para rodar a vinheta da dica de YC. A dica de hoje é do livro Aos Pés de Jesus, do Doug Batchelor. Olha só, nós estávamos conversando aqui antes de gravar com vocês sobre ele, sobre alguns vídeos. Enfim, e esse livro é maravilhoso, eu acho que vai casar perfeitamente com a lição dessa semana, então procure aí na internet, algum PDF, algum livro, enfim, e leia para ser uma bênção na sua vida, tá bom? E agora, partindo para a terceira pergunta e última, vai aparecer aí na tela e eu gostaria de perguntar para vocês, diante das situações desafiadoras, Jesus ele permaneceu confiante, né? Ele permaneceu confiando ali, a gente vê nesse capítulo de João que foi bem turbulento, tem muitas coisas acontecendo. E a pergunta é: como nós podemos ter a fé de Jesus, né? Como nós podemos ter a fé que ele teve? Olha, eu acho que uma coisa muito importante é a gente se firmar na rocha, assim como ele fez, né? Ele estava todo momento dependente de Deus, é o que o irmão White comenta. Então, a gente pode também ser dessa maneira se a gente estiver submetido, submisso à sua vontade. Além disso, acredito que a comunhão, porque é isso, é Deus que vai fazer a gente ter força e ter fé nos momentos que a gente for precisar. Essas coisas não vêm da gente mesmo, né? Assim como fala em Filipenses, tanto querer quanto realizar é algo que Deus faz em nós. Então, essa fé a gente pode sim ter, mas é uma coisa que Deus vai fazer em nós. Mas para que a gente possa, então, ter isso na nossa vida, a gente tem que permitir. A gente tem que estar em constante contato, que me lembra também muito da questão da videira. Deus é a videira, nós somos os ramos. E aí a gente tem a seiva que vai nutrindo os ramos da videira, né? Então, a importância da gente estar conectado, eu acho que é o ponto principal. E além disso, né, estar fortalecidos na videira e também no melhor lugar que é para a gente estar em pleno conhecimento e tudo mais, é estudando a palavra de Deus. Porque ali a gente vai entender muitas coisas e também vai ter a força de Deus, né? Porque a palavra, como fala lá em Efésios 6, é o que transforma o espírito e capacita a gente para fazer as coisas, né? Por meio da ação do Espírito Santo. Então, eu acredito que eu sei que parece muito simples, tipo, é só isso, não, mas na vida prática a gente sabe como que isso realmente funciona.
E fazendo dessa maneira, colocando Deus em primeiro lugar, Cristo, entendendo tudo que ele fez, eu acredito que a gente pode sim ter essa fé de Jesus. E a respeito disso, novamente, um comentário que eu vi em lições anteriores era que a motivação de Jesus para poder fazer o que ele fazia era o seu contínuo relacionamento com o Pai. Então, na construção desse relacionamento, basicamente tudo na nossa vida vai se resumir ao relacionamento com Deus, é o que Cristo pode fazer em nós. Quando a gente fala a respeito de ter a fé de Jesus, de fazer as coisas que ele fez, de ter os mesmos sentimentos, a gente tende a pensar que é uma coisa impossível. E de fato para nós é. Mas o que é mais fácil? Mudar um coração ou mudar um hábito? É mais fácil mudar um hábito do que mudar um coração. E quem é que muda o coração? É Deus. E se Deus muda o coração, quem fica com a parte mais difícil? Se Deus fica com a parte mais difícil, o que cabe a mim? Fazer a minha parte, que é justamente me submeter àquilo que é a vontade de Deus. E veja só, antes que a gente possa ter essa fé de Jesus, antes que a gente possa jorrar como fonte para a vida eterna, na nossa vida e na vida de outras pessoas, antes de jorrar, você precisa se abastecer. Mas antes de se abastecer, você precisa se esvaziar. Porque não tem como encher aquilo que já está preenchido. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos, das nossas opiniões, nossas percepções de mundo e dar lugar àquilo que Deus deseja para nós. Porque se a gente tenta obter o caráter de Cristo, obter essa fé com as nossas próprias forças, isso é justiça própria. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos, por exemplo, vencer um pecado? Porque nós estamos lutando contra ele, quando, na verdade, a nossa necessidade é buscar intensamente a presença de Jesus. E ele nos constrangerá e nos dará a vitória, nos dará esse caráter, essa fé que nós tanto almejamos. Então, é diferente. Justiça própria com a justiça de Cristo. Justiça própria é o que eu faço. E quando eu tento vencer pelas minhas próprias forças, eu só posso me questionar: quem me livrará do corpo desta morte? Mas agora, quando eu apelo para a justiça de Cristo, é a respeito agora do que ele faz. E quando eu começo a depender de Deus, assim como Cristo também dependia, pela contemplação serei transformado. Então, eu até me aproprio da música tema do GYC, né, desse ano, do Congresso de GYC. Inclusive, se você não viu os vídeos do Congresso de GYC desse ano, olha, você está perdendo muita coisa. Por favor, vá até lá, confira os vídeos, as plenárias. Você estará, na verdade, investindo muito tempo e tempo de qualidade, tá bom? Isso é um investimento, não uma perda de tempo. Então, eu me aproprio do que diz o refrão da música, que é a morte de Cristo que justifica, sua vida é o que purifica, sua palavra é o que nos santifica e a sua volta glorifica. Não importa o que eu fiz, se habitar nele em fé, em Cristo minha justiça, completo posso ser. Então, é somente disso que se trata. E aceitar a Cristo envolve justamente isso, essa entrega completa, essa dependência, esse relacionamento com Deus. Perfeito, eu acho que isso que você falou casa exatamente com essa história do vaso que se quebra e enfim, e ele estava cheio e aí aquele perfume exala para todas as pessoas e a gente vê que a mensagem de Cristo ela vai para todo o mundo, para todas as pessoas, pode alcançar os gregos, os gentios, a gente vai vendo ali nos próximos capítulos, então eu achei sensacional essa sua comparação, Leandro. Realmente, gente, sigam os conselhos dele, assistam os vídeos, vai estar aí no canal para vocês acessarem, enfim. E de fato, é a junção do nosso esforço com o poder divino, né, a parte mais difícil fica com ele, mas nós precisamos dar esse primeiro passo, nós precisamos querer que ele haja em nós, né. Então, nós precisamos dar esse espaço para ele, diferente do inimigo que invade em qualquer pequena brecha que a gente dá, Jesus ele está esperando para que a gente abra a porta do nosso coração para que ele entre. E aí, com ele, nós vamos conseguir aprender a exercer essa fé, né. A gente vai conseguir ser mais abnegado, menos egoísta, vamos conseguir ter essa entrega, assim como Maria teve naquele momento, né. Enfim, pra gente já ir finalizando aqui, eu não sei se vocês querem fazer mais alguns comentários, enfim, porque a lição ela está sensacional. Sério, você que está assistindo aí, se não pegou ainda sua lição para estudar, pegue ela agora, pegue sua Bíblia, faça o estudo, porque ela está realmente muito boa, tá bom? E eu gostaria de ler numa partezinha na quinta-feira que diz o seguinte, tá lá em azulzinho, grifado. Aceitar Cristo envolve um custo que muitos não estavam e não estão dispostos a pagar. Como nós estamos vendo todo esse trimestre, né? Os judeus ali, os fariseus principalmente, eles não estavam dispostos a deixar muitas coisas que eles tinham aqui na terra, a deixar a posição deles, uma posição
de muita honra, de muita glória aqui na terra. Eles não estavam dispostos a perder tudo isso, mas eles estavam apenas dispostos a receber, a receber. Assim como as pessoas que muitas multidões também que seguiam a Jesus estavam querendo apenas receber, mas não tinham nada para dar, nada para entregar. Então, que nós possamos sair daqui hoje com esse pensamento de estudar essa lição e que nós possamos cada vez mais deixar Jesus entrar em nossa vida, que nós possamos exercer essa fé, que nós possamos procurar, exercitar, na verdade, né, exercitar, porque é um exercício diário com a nossa devoção matinal, falando com Deus diariamente, para que a gente possa realmente um dia, alcançar isso, né, porque a gente sabe que nós não vamos alcançar, uma fé como a de Jesus perfeitamente, assim, mas a gente sabe que a gente pode tentar, porque ele pede isso para nós e ele vai nos ajudar, porque será ele através de nós, não será nós mesmos. Então é a ajuda dele e o nosso esforço também, que fará essa obra dentro de nós, tá bom? E para finalizar, eu gostaria de fazer uma oração para que nós possamos sair daqui cheios da palavra dele, com esse pensamento, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Altíssimo Pai que está nos céus, louvado e glorificado seja teu nome, Pai. Obrigada, Senhor, porque tu é bom, tua misericórdia dura para sempre. Tua misericórdia nos alcança, mesmo sendo tão pecaminosos, Pai, tão egoístas como nós somos. Muitas vezes temos os mesmos pensamentos que Judas teve naquele momento, Pai. Mas que nós possamos ser como Maria, que o Senhor nos ajude, que com o nosso pedido aqui hoje, Pai, para que sejamos como ela, nós consigamos sair daqui mais abnegados, com o coração aberto, para que o Senhor entre e faça essa obra em nós, Pai. Que nós possamos exercer uma fé todos os dias em nossa vida, para que nós possamos pregar a Tua mensagem, para que isso alcance todo mundo, assim como é o Teu desejo, Pai amado. É esse o nosso pedido e já nosso agradecimento, pois o Senhor disse que tudo que pedíssemos em Teu nome o Senhor faria, e sabemos que isso é para o bem da Tua obra. Então já agradecemos também. Amém, Pai. Tchau, tchau e até o próximo episódio.